pessoal, vamos fazer então a versão infantil do nosso vestido Yolanda e, preservando o mesmo significado do nome, batizei ele aí para fins de pesquisa de vestido violeta. Então, vocês vão encontrar na barra de pesquisa do YouTube, enfim, vestido violeta. Quem já fez o vestido Yolanda, que é o tamanho adulto, já pegou como é que é o esquema da coisa, tá? Quem ainda não fez, vamos acompanhar o passo a passo aqui. Então, novamente, eu vou precisar de 4 quadradinhos pela metade, meio quadradinhos desses aqui, tá? E eu vou precisar de 30 quadradinhos desses aqui, que são os quadradinhos inteiros, para fazer o nosso vestido. Então, vocês confeccionem aí os quadradinhos inteiros e esses meio quadradinhos aqui, para nós conseguirmos fazer o vestido. E assim, ó, pessoal, ele vai dar um tamanho 6, 7 anos, por aí. Depois, vai ter o bônus explicando como aumentar o tamanho dessa peça, tá? Porque a modelagem, ela é bem específica. Então, eu vou ensinar para vocês como aumentar os tamanhos, ok? Então, vamos lá para nossa aula. Em primeiro lugar, você vai passar a base em redor do quadradinho. Eu aqui tô usando a mesma base do vestido adulto, que é esse begezinho aqui, para ficar realmente um vestido mãe e filha, inspirado pelo menos nessa questão de vestido mãe e filha, né? Vou fazer esse quadradinho, vou passar a base, e agora eu vou unir 10 quadradinhos até formar a pala, tá bem? Então, vamos unir o próximo juntos. Eu vou ir passando a minha base, como eu fiz no outro, tá? E vou fazer uma correntinha aqui nesse centro, tá? Fiz os 3 pontinhos aqui, fazer uma correntinha, vou pegar o outro quadradinho, vou colocar aqui no meio, e aí eu vou começar a união. Faço mais uma correntinha, vou fazer os 3 pontos aqui desse leque da ponta do quadrado, uma correntinha, vou passar aqui no próximo espacinho, vou puxar, fazer os pontinhos aqui do quadrado, uma correntinha, passo por dentro do próximo espacinho aqui, puxo. Mais uma vez, fiz os bloquinhos, 3, faço uma correntinha, puxo, mais uma correntinha. E aí, eu vou fazer os 3 pontos do leque aqui, do cantinho, uma correntinha, passo por dentro do último aqui e tiro. E assim, dessa forma, eu uni os 2 quadrados. Ficando assim. Unido. E eu vou fazer 10 quadradinhos. Quando eu chegar do 9º pro 10º, eu vou emendar os 2 lados, tanto esse lado quanto esse lado de cá, né? Vou emendar assim e assim, pra fazer a pala do vestido, ficando circular. Mas aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, vão unindo até chegar no 9º quadradinho. Quando chegar no 9º, do 9º pro 10º, aí nós vamos voltar aqui pra emendar os 2 lados e fazer a pala. Agora, eu já juntei 9 quadradinhos, e esse aqui é o 10º. Agora, eu vou pegar nesse primeiro aqui, nesse primeiro cantinho, eu já vou começar a unir, pra dar certo aqui no final. Então, eu vou fazer como já vínhamos fazendo, fazer os bloquinhos, passar por dentro do espacinho posterior, bloquinho, uma correntinha passa por dentro do bloquinho posterior, puxa, bloquinho, correntinha, passa a agulha por dentro, tira e bloquinho. A gente chegou no cantinho aqui e completa a união, fazendo mais uma vez a mesma coisa.
dessa forma. Agora, a gente vai continuar essa parte aqui sem unir nada, né? Normal. Que eu não quero unir essa parte. Quero unir a próxima. Cheguei aqui, vou fazer os meus 3 pontos altos do bloquinho. Correntinha. Agora, eu tenho aqui as minhas 5 correntinhas, eu vou pegar, vou fazer uma pala redondinha. E vou vir unindo com o outro quadradinho lá onde eu comecei no início. E, normalmente, eu vou fazer a união, como vocês já sabem que acontece. Passo por dentro dos espacinhos entre os bloquinhos. Faço os bloquinhos normalmente. Mais uma vez. Mais um bloquinho. Passo no próximo. E vou fazer o meu cantinho. Pronto. Unidos os quadradinhos. Agora, eu vou terminar de fazer esse quadradinho aqui. Como vocês já sabem que acontece. E vou prender com ponto baixíssimo aqui nesse último. E finalizo a união. Agora, eu tenho a pala do meu vestidinho. E agora, nós vamos fazer a parte da alça, do acabamento aqui da alça. Agora, para mim emparelhar, que eu não vou arrematar o fio nem nada, eu vou fazer ponto baixo ao longo de toda a pala. Essa aqui, então, vai ser a minha parte de cima. E eu vou fazer os pontinhos baixos, um para cada ponto alto. E 2 aqui nesse intervalo. Um para cada ponto alto. E 2 aqui nesse intervalo. E vou fazendo isso durante ao longo de toda essa pala, para uniformizar a questão do nosso acabamento para fazer as alças. Cheguei aqui no final, e o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer as alças. Então, aqui, eu vou querer uma alça um pouquinho mais grossinha para dar mais sustentação. Então, eu vou subir 3 pontos altos, 3 correntinhas, desculpa, para ser o primeiro ponto alto. E mais o ponto alto. Vou fazer 2, vou pular um aqui, vou dar a laçada na agulha, vou pular esse 1. Pular esse 1. E vou colocar aqui no próximo 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e no próximo 2 pontos altos. E assim eu vou formar um lequinho. Vou pular um aqui, no próximo 2 pontos altos. A alça vai ficar bem certinho, compreendendo aqui esses 2 lequinhos, desse quadradinho e desse quadradinho. Tá? Aí, eu viro, vou subir 3 pontos para fazer o primeiro ponto alto, vou colocar o próximo ponto alto aqui e vou fazer o leque aqui dentro. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Direto lá para o próximo ponto alto e ponto alto sobre ponto alto, tá? Eu vou fazer 12 carreiras dessas e vou emendar lá do outro lado. Tá bem? Já volto com as 12 carreiras prontas. Terminei minhas 12 carreiras e agora eu vou unir do outro lado para formar minha alça. Aqui nessa pala, então, esses 2 aqui, esses 2 quadradinhos vão ficar para descer o crochê filé aqui para baixo, tá? E esses aqui são para alça, então, aqui eu tenho 1, esse aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, onde é que eu vou unir minha alça? Vou virar aqui e eu vou unir nos quadradinhos correspondentes aqui, ó. Tá? Então, vira o trabalho e faz a união aqui.
Aí a união fica a critério de vocês. Tem gente que gosta de fazer com a agulha, tem gente que faz com agulha de crochê mesmo, outros fazem com agulha de mão. Aí você usa a técnica de união aí que você mais gosta, tá bom? Eu, nesse caso aqui, vou arrematar o meu trabalho e vou fazer a união com agulha. Coloquei o trabalho no avesso, olha só, aqui eu tô com a minha agulha já a postos, coloquei o trabalho no avesso, e aqui eu vou juntar pontinho com pontinho. Esse pontinho com esse pontinho com esse com esse aqui. Esse aqui com esse aqui. E assim por diante, ó, vou juntando os pontos. De modo a unir a alça sem ficar perceptível do outro lado, né? Esse aqui com esse aqui. Esse com esse. Cada ponto que eu tiver de um lado, eu uno com o ponto que eu tiver do outro lado. Tá? Esse com esse aqui. E esse último com esse aqui. Vai ficar todo ele unido por trás aqui, não vai ficar perceptível do outro lado. Prontinho, fiz a alça, uni, tá? Aqui eu comecei, aqui eu uni. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, e vocês façam a mesma coisa aí também. Daí depois nós temos que fazer um acabamento de picô pra ficar bonitinho, a parte da nossa parte de cima do vestidinho. Eu fiz as duas alças agora, vou mostrar aqui como é que ficou. Duas alcinhas do vestidinho. Agora eu vou fazer acabamento em picô. Então, você escolhe um lugar que você queira prender o fio. Eu vou fazer aqui, pra arredondar um pouco a alça, que ficou meio quadradona. Vou amarrar meu fio aqui. E o ponto picô, vocês já conhecem como é que funciona, né? Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pegar aqui, vou colocar um ponto... Tá apertadinho aqui. Um ponto baixo aqui no início. Vou tirar tudo junto aqui. Aqui nesse caso eu vou pular e vou colocar lá no próximo, já na alça. Daí eu dou uma arredondada na minha alcinha. E vou continuar fazendo isso por toda a extremidade aqui da minha alça e da pala. Deixar um acabamento mais bonitinho, mais delicadinho, tá? Então, vocês fazem esse acabamento, ou outro que vocês preferirem, né? É livre. E eu vou mostrar depois como é que ficou quando eu terminar o meu aqui. Agora, eu fiz aqui a parte dos quadradinhos. Aqui estão as alças, né? As alças aqui e aqui os quadradinhos. Agora, eu tenho a minha lateral começada, né? Formada, tá? Então, aqui nesses dois quadradinhos aqui, eu vou unir um quadradinho aqui e um quadradinho aqui por 5 carreiras. Então, eu vou ter 5 quadradinhos e 5 quadradinhos, tá? Vão fazendo isso aí, e eu vou fazendo aqui, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando, tá bem? Aqui, então, como vocês podem ver, eu fiz, emendei 2 quadradinhos nos meio quadradinhos. E agora, eu vou fazer isso mais 4 vezes, deixando com a carreira do meio quadradinho, deixando 6 carreiras, tá? Então, vão fazendo aí. Bom, pessoal, eu emendei aqui meus quadradinhos, tá? E eu não tenho manequim infantil, então, eu coloquei aqui em cima dessa coberta, esse cobertor, pra vocês visualizarem como é que fica, tá? Como é que tá agora. Então, aqui, eu emendei 2 carreiras de quadradinhos, e essa parte aqui central é onde vai o crochê filé,
tá? Então, tá assim. O de vocês tem que estar assim também, tá bom? Emenda os quadradinhos, termina aí. E agora nós vamos começar o crochê filé. Vocês perceberam que eu troquei de cor aqui, porque justamente, até aqui, esse vestido é igual o vestido violeta. E a partir daqui, só que ele vai mudar um pouquinho. Eu não vou fazer ele rodado, e eu vou fazer ele com desenho diferente aqui no meio, tá? Mas até ali a parte onde coloca os quadradinhos, onde faz as alças, tudo é igual, tá? Agora eu só vou fazer o meu crochê filé aqui no meio, ficando assim o desenho. É bem simples, bem rapidinho, muito fácil de fazer. Então, eu prendi aqui meu fio no primeiro ponto alto do leque, do canto do quadradinho aqui que tá no busto, tá? Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou prender no primeiro ponto alto do leque desse meio quadradinho aqui, no canto, tá? E aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, sempre pulando esse intervalo, fazendo um ponto alto aqui, e pulando esse ponto do meio, fazendo um ponto alto aqui. Então, são 3 carreiras que eu vou fazer só esses quadradinhos aqui, tá bem? Só esses quadradinhos. Tá? Dessa forma. Vocês viram que aqui no meio, onde tá a emenda dos 2 quadradinhos, eu coloquei um aqui, nesse espacinho, e outro ponto alto aqui nesse espacinho, tá? Nesse caso aqui, desse desenho, eu preciso de um número par de quadradinhos. Então, eu tenho que ter um número par desses espacinhos aqui, tá? Ao que tudo indica, eu vou ter 16. Mas sempre pode acontecer de dar algum brete. Então, nós vamos contar depois que eu terminar aqui. Caminhei até o final e prendi aqui no primeiro ponto alto desse meio quadradinho desse lado. A mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu consegui um número par. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras iguais a essa e já volto pra gente começar o desenho. Agora, eu fiz 3 carreiras aqui, iguais, sempre prendendo no primeiro ponto alto do quadradinho, do bloquinho, e no último, primeiro, último. Sempre assim, tá? Agora, a gente vai virar, vai subir 2 correntinhas. Quem já fez os outros 2 vestidinhos, vai ter muita facilidade em fazer esse, tá? Sobe 2 correntinhas e prende aqui no último ponto alto do bloquinho. Aí, vira o trabalho. E nós vamos caminhar até a metade, tá? Então, nós temos o quê? 16 pontos, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos quadradinhos, tá? E, na verdade, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, esses 2 do meio, eu vou preencher com ponto alto. Coloco 2 pontos altos no meio, mais um ponto alto de base. 2 pontos altos no meio. E mais o ponto alto de base. E aí, faço mais 7 espacinhos não preenchidos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você vai ver que ficou esses 2 preenchidos no meio e 7 para cada lado, tá? Agora, eu vou subir 2 correntinhas
prender aqui no primeiro ponto alto do bloquinho, do quadradinho da lateral aqui. Vou virar. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quadradinhos, espacinhos não preenchidos. Assim, 6 quadradinhos não preenchidos. E agora, eu vou preencher o equivalente a 4. Já tenho o ponto de base feito. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos no meio e mais ponto de base. E vou preencher ponto alto sobre ponto alto nesses 2 espacinhos preenchidos da carreira que já estava preenchida antes da carreira de base. Vou preencher em pontos altos. E vou preencher mais um, colocando 2 pontos altos e um ponto de base. Ficando dessa forma. Virei aqui. Agora eu vou, quer dizer, subir, né, as 2 correntinhas, prendi. Agora eu vou virar meu trabalho para começar a próxima carreira. Nessa carreira, então, eu vou ir caminhando com os espacinhos vazios. Dei uma emboladinha no fio. Vou caminhando com espacinhos vazios. Até 2 quadradinhos antes do que tá preenchido. Então, aqui, ó. Fiz 4 quadradinhos. E aqui, eu vou preencher 2. Coloco o ponto de base, 2 pontos altos. Ponto de base, 2 pontos altos. E ponto de base. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou deixar um espacinho vazio. E vou preencher o equivalente a 2 espacinhos. Que é os mesmos que eu preenchi aqui embaixo, ó. Eu vou preencher aqui em cima. E vou fazer um espacinho vazio. E vou preencher o equivalente a 2 espacinhos. Ponto de base, 2 pontos altos, ponto de base. E caminho com pontos, com espacinhos não preenchidos até o final da carreira, tá? Prendendo aqui no último pontinho do bloquinho. Ficando assim a nossa carreira atual, tá? Agora, aqui, eu vou querer fazer um aumento. Então, eu vou colocar 3 correntinhas, tá? 3 correntinhas e vou fazer o ponto alto. E, de novo, vou caminhar em espacinhos não preenchidos. Quando eu chegar aqui no penúltimo, no último, no caso, aqui o penúltimo, aqui o último, esse aqui eu vou preencher. Tá? 2 pontos altos aí no meio e ponto de base. Vou preencher todos esses pontos altos em cima dos pontos altos da carreira anterior. Esse aqui é o ponto de base. Mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço e ponto de base. Então, eu vou preencher assim essa carreira. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos, correntinhas, no caso. Eu vou colocar o ponto de base no último espacinho aqui. Aqui o meu ponto hoje resolveu ficar um pouco mais apertado, então eu vou colocar 6. 6 correntinhas e prendo um ponto alto no último ponto da base, ficando esse espaço grande aqui, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou preencher esse espaço vazio. Vou colocar ponto alto sobre ponto alto ao longo desse espacinho que já tá preenchido na carreira de baixo. E vou preencher esse último aqui com 2 pontos altos
e um ponto de base em cima do ponto de base anterior. Ficando assim essa carreira. Aqui eu cheguei no final. Eu vou fazer 3 correntinhas como antes. 3 correntinhas. Aqui no final da carreira, vocês lembram que eu tô aumentando, né? Que desse lado eu aumentei, agora eu vou aumentar aqui também. Nesse espacinho que eu coloquei 3 correntinhas aqui, eu vou colocar um ponto alto, e aí sim eu vou prender no local correspondente. Como é que tá ficando a minha flor? Ela tá assim, tá? Agora, vou subir 2 correntinhas, vou ir aqui no meio, na emenda de um quadradinho e outro, e vou prender o meu fio, tá? Vou caminhar, colocando 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no meio, onde eu tô fazendo só correntinhas pro ponto aranha, tá? Essa carreira é só isso, tá? Eu vou fazer espacinhos não preenchidos até o centro. Então, aqui, ó, onde tá preenchido embaixo, eu vou fazer espacinho vazio em cima também, tá? Assim. Dessa forma. Quando eu chego aqui, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou botar um ponto baixo, o segundo aqui dentro do anterior e o terceiro ponto baixo. Assim. E 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Novamente, eu vou fazer só espacinhos não preenchidos até o final da minha carreira. Depois é só fazer o zigue-zague, né? A ida e volta. Agora, eu já virei, já fiz o meu primeiro espacinho não preenchido. E já vamos fazendo os espacinhos não preenchidos até chegar lá no centro. E agora, eu vou repetir essa carreira aqui. Essa carreira aqui. Não essa, essa. Tá? A mesma carreira que eu fiz antes, eu vou fazer agora. Porque agora eu vou... Isso aqui foi o equivalente ao miolo. Agora eu vou só espelhar. O que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado, só que ao contrário. Tá? Vou colocar aqui 2 espacinhos preenchidos. Um, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 5 correntinhas, desculpa, e no meio aqui eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Mais uma vez, eu vou fazer 2 espacinhos preenchidos. Dois espacinhos preenchidos. E os demais não preenchidos. Aí, é só seguir com os espacinhos não preenchidos até o final da carreira. Vocês vão ver que vocês vão chegar nessa etapa aqui, o vestido vai ficar pronto em questão de horinhas. Ele é muito rápido de fazer, tá? E aqui, eu vou prender no meu localzinho equivalente aqui, tá? Ficando assim, essa carreira, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa carreira aqui. Lembra que eu tô espelhando, né? Então, se eu fiz essa, agora eu vou fazer essa carreira aqui, tá? Então, subo 2, prendo no local adequado ali, que eu já expliquei pra vocês como é que funciona. E vou caminhar com os espacinhos não preenchidos até o centro. 1, 2, 3, 4. Quando eu chegar aqui no penúltimo, eu paro, tá? Antes de começar. E vou preencher esse anterior aqui também. Tá? Vou preencher com 2 pontos altos, mais os pontos de base. Vou preencher aqui tudo com ponto alto, o que estava preenchido na carreira anterior. Tudo com ponto alto. Fiz o último ponto de base. E aqui eu vou colocar o equivalente a um espacinho. Aqui no meio, nessa correntinha, nessas 5 correntinhas aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. 3 pontos altos e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Tá? O que eu tava fazendo aqui, eu vou fazer aqui de novo. Mais uma vez, aqui nessas 5 correntinhas, eu vou colocar 3 pontos altos.
e mais o ponto da base, o equivalente a um espacinho. E vou preencher todos os pontos altos que estão na carreira anterior. Preencho tudo. E preencho o próximo espacinho, que na carreira anterior estava vazio aqui, mas agora eu vou preencher com 2 pontos altos mais o ponto de base. Tá? Ficando dessa forma a nossa carreira. Já virei aqui o trabalho, e agora eu quero repetir essa carreira aqui, tá? Eu vou espelhar essa carreira, tá? Então, eu vou caminhar com pontos, com os espacinhos não preenchidos até ali o centro. Vou caminhar com os meus espacinhos. Como eu tô espelhando essa carreira aqui, tá? Agora eu vou deixar esse espacinho vazio. Vou deixar esse espacinho vazio. E vou preencher o equivalente a 2 espacinhos. Esse aqui foi o equivalente a 1. Esse aqui foi o equivalente a 2. Tá? Vou deixar vazio esse espaço aqui. Vou fazer um ponto de base aqui no último ponto, tá? E aqui no meio, vocês vão contar, ó. Se eu tenho um ponto de base aqui e um aqui, eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos aqui no meio. Para cada correntinha, um ponto alto. 2, 3, 4, 5 e ponto de base. Ficando assim. Agora, espacinho vazio. Preencho o equivalente a 2 espaços. Tá? Aqui foi o equivalente a 1. E esse aqui foi o equivalente ao segundo. E agora, eu vou fazer espacinhos vazios até o final. Como é que ficou a nossa carreira? Ficou assim. Idêntica a essa primeira aqui embaixo. Essa aqui. Tá? Essa carreira aqui é idêntica a essa aqui. Tá bom, pessoal? Agora façam a ida e volta aí e já voltamos pra penúltima carreira da flor. Penúltima carreira da flor, então. Vou caminhar em espacinhos não preenchidos até o centro. E quando eu digo centro, é o miolo mesmo. Tá? Ignoro essa parte aqui. Faço espacinhos vazios também. Tá? Essa parte que tava preenchida aqui, eu ignoro e faço espacinhos vazios. E aqui eu vou preencher. Esse buraquinho aqui eu vou preencher. Com 2 pontos altos e mais os pontos de base. Vou preencher tudo que tá preenchido na carreira de baixo, aqui no meio, no miolo. Tá? Preencho tudo com ponto alto. E continuo preenchendo esse espacinho vazio. Ficando dessa forma aqui. E agora, eu vou fazendo espacinhos vazios até o final. Ignoro essa parte aqui. Faço espacinhos vazios e vou preenchendo espacinhos vazios até o final. Ficando assim, até o momento, a nossa flor, tá? E daí a gente vai para a próxima carreira, que é a última carreira da flor. Essa é a última carreira da flor, então. Então, eu vou preencher tudo com espaços vazios. Até lá no centro, tá? Preencho com espaços vazios. Cheguei aqui no meio, onde tá o preenchimento, ó. Eu vou ignorar o primeiro espaço, vou fazer um espacinho vazio, aqui, ó. E aqui eu vou preencher o equivalente a 2 espacinhos. Aqui foi equivalente a 1.
E aqui vai ser equivalente ao outro. E aí, faço espacinhos vazios até o final, tá? Então, já mostro como é que fica a flor prontinha. Coloquei um tecido preto aqui por baixo pra mostrar com mais detalhes, né? Porque o branco realmente não dá pra visualizar muito bem, mas assim ficou composta a nossa flor. Aqui eu fiz mais 2 carreiras desses pontinhos, desses espacinhos vazios, e eu vou começar uma nova flor, tá? E ao longo do espaço, de toda a lateral, nós colocamos 6 quadradinhos contando com este meio aqui, nós vamos ter 4 flores dessas, tá? Então, vocês vão fazer, assim como eu, mais 3 flores dessas no comprimento, até chegar ao final da peça. E quando nós chegarmos lá no final, aí eu mostro pra vocês como é que nós vamos fazer o acabamento, tá? Bom, pessoal, eu cheguei aqui no final, e aqui eu fiz, no acabamento da minha peça, os picôzinhos, que vocês já sabem fazer. E aí, você pode usar aí no acabamento da sua peça, qualquer acabamento que você mais gosta. Não necessariamente tem que ser o picô, tá? E eu já vou mostrar como é que ficou. E aqui estão os 2 vestidos, né? O velhinho e o novinho. Esse aqui, no caso, é o velhinho e esse aqui é o novinho. Eles são iguais e eu fiz no mesmo modelo, pra vocês verem como é que ficou. Ficou bem replicadinho. E aí, conforme você vai usando, vocês estão vendo que o velhinho, ele já tá mais... Ele cedeu um pouco, né? Esse aqui já tem uns 2 anos de uso. E ele acabou cedendo um pouquinho. Enquanto esse aqui ainda tá mais centralizado, porque ele ainda não foi usado, não foi lavado nenhuma vez a peça, tá certo? Coloquei o novinho aqui na parede, pra vocês verem, no cabidinho, tá? Então, ficou as manguinhas, as alcinhas, né? Aí, o nosso vestidinho, e o comprimento dele vai ficar mais ou menos no joelho, sendo que esse tamanho aqui vai dar para uma criança de 6, 7 anos, por aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido compreender como é que a gente fez esse vestido. E aí, já não se esqueçam de deixar uma curtidinha, de deixar um comentário, se inscrever no canal para apoiar o trabalho, para que a gente possa gravar mais aulas para vocês, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima aula.